para que todos possam saber a razão porque é que a chave existe, porque é que a chave foi criada, é importante que eu vos relate a minha própria história. Mas antes disso, quero dizer uma coisa. Nos últimos 200 anos, as grandes fortunas do mundo, criadas pelas grandes mentes desse mundo, foram criadas porque essas pessoas conheciam a chave, sabiam qual era a chave da saúde, do sucesso e da felicidade. E essas pessoas criaram imensas fortunas graças a conhecerem e a saberem utilizar corretamente esta chave. Obviamente, se nós pensarmos bem hoje, mais de metade dessas grandes fortunas criadas há 100, 150 anos atrás, hoje já não existem. E não existem por uma razão simples. Não é porque a chave fosse roubada, não é porque a chave fosse escondida, foi porque normalmente essa chave deveria passar de pais para filhos. E assim sucessivamente. No entanto, os filhos dessas grandes fortunas e os netos dessas grandes fortunas não precisavam da chave para nada. O que é que eles necessitavam mais? Eles tinham dinheiro, tinham felicidade, tinham tudo aquilo que podiam desejar, sem esforço. E obviamente a chave foi perdida, foi esquecida, deixou de ser passada de pais para filhos. E obviamente essas fortunas, a grande, boa parte delas acabou por desaparecer. Porque as gerações seguintes não tinham esse desejo, não tinham essa necessidade, e então não utilizaram corretamente a chave, não a aprenderam e obviamente ela foi esquecida. Eu tive a sorte de, em 1976, ter descoberto um bocadinho dessa chave. E digo um bocado por uma razão simples. Eu, em 1976, arranjei emprego na organização cujo proprietário era o meu tio, e quando ele me ofereceu o emprego, também me disse que eu tinha que fazer uma coisa antes de começar o meu emprego, que era ler um livro. Eu disse, ok, qual é o livro? Ele disse, o livro chama-se Think and Grow Rich, foi escrito por um senhor chamado Napoleon Hill, em português chama-se Enriqueça com Pensamento. Ele queria que eu lesse este livro para início da minha atividade na organização dele. E eu fui para casa, como pediam para ler o livro, e obviamente eu precisava do emprego, não ia de maneira nenhuma desrespeitar o meu tio, uma pessoa que tinha grande estima, grande admiração e grande amor. Li o livro. Uma semana ou 2 semanas mais tarde, ele veio ter comigo e perguntou, então, já leste o livro? Eu disse, já, por acaso já li o livro. Então, diz-me, qual é a essência do livro? E eu olhei para ele e disse, essência do livro? Sim! Qual é a essência? Diga, o livro é um livro fabuloso, que conta umas histórias engraçadas, mas não vejo nenhuma essência específica neste livro. Então, ele olhou para mim e disse, então vai continuar a ler esse livro. Leio várias vezes, até que descubras a essência do livro. Porque no dia que eu descobrires, irás ter tanto sucesso como eu tenho hoje. É importante que se perceba que o meu tio, nessa altura, tinha ativos num valor superior a 10 milhões de dólares, que hoje significaria possivelmente 50 ou 60 milhões, e que nasceu do nada. Com 8 anos de idade, decidiu fugir para os Estados Unidos. Vivia em Portugal, em Lisboa, entrou num barco clandestinamente e saiu em Newark, New Jersey. Passou a sua juventude a levar pratos nos restaurantes em troco de comida e em troco de um sítio para dormir. Quando ele faleceu, com 63 anos, lembro-me que ele ainda tinha nas mãos as cicatrizes daqueles ácidos que usavam para lavar a louça. Trabalhou arduamente, dormiu na rua, foi uma infância tremenda, mas ele tinha um desejo inabalável de ser alguém na vida, de ter sucesso. E com 12 anos, alguém me deu este livro, que ele me tinha recomendado a mim para ler. E ele, quando leu, acho que estava com o mindset ideal para ler este livro. E descobriu a essência do livro. Eu, infelizmente, só descobri 7 anos depois, quando ele faleceu. Ele faleceu, e na noite, depois do funeral, eu fui para casa para fazer as malas, que ia mudar outra vez para Nova Jersey, estava em Dallas, Texas, nessa altura, e quando estava a limpar a minha mesa, pensei, havia lá o livro. Então comecei a ler o livro, eram para aí umas 10h30, 10 da noite,
E acabei, eram 6 da manhã, não fui capaz de largar. E nessa altura, como se uma bomba explodisse na minha cabeça, eu percebi perfeitamente a essência do livro. E é tão simples. A essência é tudo aquilo que a mente do homem cria. E ele acredita, ele consegue atingir. Seja o que for, ele consegue atingir. Então eu lembrei-me, quando era miúdo, isto é uma história um bocado engraçada, que o meu sonho, quando eu tinha 12 ou 13 anos, era ser polícia nos Estados Unidos. Não queria ser polícia na minha terra, em Portugal, não. Porque, obviamente, aqueles filmes que se via na televisão na altura, que era aquele glamour que a polícia tinha. E então comecei a engendrar um plano de objetivos, que nem sequer sabia que nas alturas existia um plano de objetivos e metas, para ser polícia nos Estados Unidos. E consegui, em 6 meses, convencer o meu pai e a minha mãe. O meu pai com 54 anos, a minha mãe com 48. Uma vida estável em Portugal, numa alfaiataria. Não eram ricos, mas viviam relativamente bem. A emigrar para os Estados Unidos. Imaginem, consegui convencê-los a emigrar para os Estados Unidos. Eles nem sequer conheciam a língua, não sabiam falar inglês. Mas, no entanto, foram para lá. Porque esse era o primeiro passo do meu plano. Eu não podia ser polícia na América sem estar na América. Então consegui convencê-los a ir para os Estados Unidos e emigramos. O meu pai emigrou para os Estados Unidos em junho, de 1967. Eu fui a seguir em outubro, e quando cheguei lá a primeira coisa era, quer ser polícia. Obviamente disseram uma coisa muito engraçada, para ser polícia nos Estados Unidos tinha de ser cidadão americano. Eu disse, como é que uma pessoa fica cidadão americano? Tem que esperar 5 anos. Antes disso, não pode tentar no mínimo nos Estados Unidos durante 5 anos para ser cidadão. E, de preferência, para ser polícia, gostariam de alguém que tivesse já o serviço militar cumprido. Bem, eu fui para a escola, logo que tive 18 anos fui voluntário para a Força Aérea para poder mais rapidamente atingir o meu objetivo. Ao fim de 6 anos saí da Força Aérea, fiquei cidadão americano e entrei para a Academia da Polícia de Pensilvânia, para o quartel de Warminster, onde eu comecei a fazer trabalho policial. Foi um sonho. Realizei um sonho por uma razão simples. Este desejo de ser polícia na América não era só um desejo, era quase uma paixão, era quase uma obsessão. Não havia nada à minha frente, eu estava perfeitamente focado em ser isso. E consegui. Claro, obviamente, 2 anos depois vim embora, porque o glamour que se vê nos filmes policiais na televisão não tem nada a ver com o glamour de ser polícia nos Estados Unidos. Não tem glamour nenhum. Além de só apanhar pancadaria, apanhar tiros e andar sempre à luta, etc, etc. O pagamento, os ordenados não são assim tão bons e, obviamente, ao fim de 2 anos eu achei que não era para mim e saí. E voltei para os meus estudos e continuei a estudar. E nessa altura, depois de eu ler aquele livro, naquela noite do funeral do meu tio, eu reparei uma coisa. Eu, sem saber, já sabia a essência do livro. Tudo aquilo que um homem cria, quer, imagina e acredita que é capaz, ele consegue fazê-lo. É fácil. O necessário é ter uma mente suficientemente aberta para podermos encaixar todas as oportunidades que vêm a nós, que se nós tivermos a mente fechada, elas passam por nós e nós nem sequer as vimos. Depois disso, comecei a planear a minha vida e atingi objetivos espetaculares. Como hoje, vou fazer tudo o que está ao meu alcance, eu e o meu sócio Pedro, para que vocês também tenham essa capacidade. Porque se eu sou capaz, todos nós somos capazes. É preciso ter aquela força de vontade inabalável, aquele desejo inabalável. E isso tem a ver com uma mudança de mentalidade que a nossa organização vai lhe oferecer. Porque nós, ao contrário de livros de autoajuda e esses filmes que andam para aí, que a pessoa consegue tudo, não. Nós vamos ensinar assim, passo a passo, como ter mais sucesso, melhor saúde e mais felicidade. Não vamos dar um livro para o seu ler, não. Nós, através dos nossos workshops, através das nossas newsletters, através dos nossos seminários, nós vamos ensiná-lo passo a passo como se faz isso. E acreditem, é simples. Tem de haver o primeiro desejo.
Eu acho que, estando na nossa página, está a mostrar que, pelo menos, tem alguma curiosidade. Agora é apenas trocar essa curiosidade por um desejo. Inscrever-se na nossa página. E, a partir daí, as coisas vão mudar drasticamente. Para melhor. Conto consigo. Comigo e com o Pedro podem contar sempre. Muito obrigado.